Oi, meu nome é Tamires e eu vou fazer um fichamento sobre o livro Panorama da Semiótica de Platão a Peirce, de Note Winfrey. Primeiro, eu vou falar um pouco sobre o livro e as minhas impressões. O livro de Note explica a semiótica, como o próprio nome já diz, começando pela sua história na época greco-romana, até chegar no modelo de Peirce, onde se centra a maior parte do livro. É no modelo de Peirce onde ocorre o aprofundamento sobre a questão da semiótica e os signos, e também a exemplificação das classificações utilizadas por ele, usando como base as aventuras de Alice no País das Maravilhas, e através do espelho que Alice encontrou lá. No final, ele faz uma relação entre a semiótica e a cognição. Na minha opinião, o livro ele utiliza uma linguagem difícil e em alguns momentos as exemplificações dele não condiziam com o que eu esperava e isso tornou difícil a minha compreensão de alguns pontos do livro, mas isso foi contornado quando ele começou a exemplificar usando os livros de Lewis Carroll, e assim eu consegui assimilar algumas coisas. Bem, mas agora o que é semiótica? Segundo o livro, semiótica é a ciência dos signos e dos processos significativos, semiose, na natureza e na cultura. O nome semiótica vem do grego semeion, que significa signo, e sema, que também pode ser traduzido por sinal ou signo. Resumindo, a semiótica ela estuda a representação das coisas no mundo. Ela analisa a forma como representamos os objetos, seus efeitos, suas causas. É a forma como compreendemos o mundo. Bem, antigamente existia uma distinção entre as palavras semiótica e semiologia, sendo a primeira atribuída a uma ciência mais geral dos signos, incluindo signos animais da natureza, e a segunda era unicamente a teoria dos signos humanos, culturais e especialmente textuais. Porém, isso acabou em 1969, quando o termo semiótica passou a abranger os dois significados. No livro se citam muitos filósofos e cientistas que contribuíram para o ponto da semiótica, e eu vou citar alguns deles aqui e falar sobre os seus modelos. O primeiro é Platão. O modelo platônico tem como uma estrutura triádica. Nele temos o nome, a ideia e a coisa a qual o signo se refere. Para Platão, o conhecimento direto era superior ao que se transmite por palavras, ou seja, nosso ensino atual, para ele, é inferior do que se a gente estivesse estudando aquilo realmente no momento. Depois dele temos Aristóteles, que também usou o modelo triádico. Você vai perceber que muitos usaram esse modelo triádico quando tentaram definir a semiótica e essa parte dos signos. Bem, Aristóteles ele definiu o signo como uma relação de implicação e como uma premissa que conduz a uma conclusão. Já os estoicos dividiram o signo também em três. Tinha o semainon, que era o significante, que era material, e também chamado de signo, o lecton, que era o significado, a ideia, que era imaterial, o taixelon, que eu não sei se estou falando certo, perdão, que era o objeto material, o referencial do signo, e depois surgiram os epicuristas e se apropriaram do modelo dos estoicos, tirando apenas o lecton, pois para eles a ideia não existia. O que os estoicos chamavam de ideia era apenas uma imagem virtual projetada do objeto através de átomos. O apogeu da semiótica se deu início com Aurélio Agostinho. Para ele, o signo é, portanto, uma coisa que, além da impressão que produz nos sentidos, faz com que outra coisa venha à mente como consequência de si mesma. Ele concluiu que as coisas são conhecidas por meio dos signos e dividiu o signo em naturais e convencionais. Já na Idade Média, na época do Renascimento, tivemos os escolásticos, entre eles Roger Bacon, John Duns Scott, William de Ockham e Peirce. Ele usou muito das obras dele para criar o seu próprio modelo. Eles dividiram a ciência em três, sendo uma delas a ciência do signo. O signo era associado à lógica. João de São Tomás, para ele, todos os instrumentos dos quais servimos para a cognição e para falar são signos. O signo é um instrumento da semiose na mediação. E os signos também não são apenas instrumentos de comunicação, mas também de cognição. Esse João de São Tomás mostra uma relação entre a semiótica e a cognição para a compreensão. Na época medieval, nós podemos destacar os 4 níveis de leitura da Bíblia. Foram neles que são baseados no nosso meio de ler textos e interpretá-los hoje em dia. É dividido em literal, moral, o alegórico e o anagógico, que
a mente ao futuro. Também podemos citar a doutrina das assinaturas. O signo do mundo natural mantém entre eles relação de iconicidade, porque existem semelhanças, analogias, afinidades ou correspondências escondidas que os ligam numa relação pansemiótica. Já no racionalismo, tivemos René Descartes, que associou a prioridade do intelecto sobre a experiência, o contrário de Platão, e dividiu as categorias mentais. Para ele, o significado, ideia, e o significante era a coisa que representa. Então era um modelo diático. No empirismo, podemos citar Hobbes, que criou a rede de tramas mentais, que Peirce no futuro dirá que essa era a rede semiótica ilimitada. Tivemos Berkeley, onde o mundo natural é permeado de signos, tudo é apenas relações entre signos e significados, e Locke, que define os signos como grandes instrumentos de conhecimento. Já no iluminismo, tivemos a divisão entre três saberes: a epistemologia, que era a percepção de signos e a gênese dos signos; a hermenêutica, que fez a compreensão de signos mais na parte textual; e também surgiu a estética, que era o papel dos signos na percepção do belo. Vico, que era um italiano, dividiu a três fases da era humana, entre divina, heróica e humana. Nessa época também teve a semiose ritual, que era relacionada com a religião e os signos que serviam para cada grupo. Condillac, a semiose para ele era vista como um processo genético que começa em níveis primitivos e depois vai chegar a níveis mais complexos. Já Diderot tinha como a linguagem dos gestos a mais expressiva e mais lógica que a verbal. Agora chegamos em Peirce, e para Peirce ele dividiu os signos em três, o modelo triádico, onde a gente tinha o representamen, que era o signo, e é o veículo que traz à mente algo de fora; o objeto, que corresponde ao representante, que pode ser material ou mental, é algo que o signo representa; e o interpretante, que é o efeito do signo ou algo criado na mente do intérprete, e também é um signo. O signo tem sua existência na mente do receptor. A semiose também é um efeito cognitivo sobre o intérprete. Ele também tem aquela semiose limitada, que são interpretantes sucessivos. Ele começa com o interpretante, ele não vai para o primeiro, segundo, terceiro, é do primeiro para o primeiro, do primeiro para o primeiro. Enfim, ele dividiu em três partes, que era a primeira idade, que era relacionada com o representante, o signo em si; a secundidade, que era relacionada com o objeto; e a terceira idade, que era relacionada com o interpretante. Entre elas surgiram também outros tipos, que eram qualissigno, sinsigno, legissigno, o ícone, o índice, o símbolo, e a rima, o discente e o argumento, que todos eles foram colocados em uma tabela, e se você fizer as combinações, poderiam 27 classificações de signo. Depois ele começa a fazer as simplificações usando o livro da Alice. Eu peguei algumas cenas do filme para exemplificar o que ele queria dizer. Lê o rótulo e serás dirigida diretamente na direção dele. Bebe-me. Melhor olhar bem, porque quando se bebe de uma garrafa marcada veneno, é quase certo fazer mal a gente cedo ou tarde. Quer explicar? Estava dando bons conselhos a mim mesma, mas... tem gosto de cereja? Na cena que acabamos de ver, a garrafa Beba-me é um signo orientador no País das Maravilhas. Quando Alice procura o rótulo veneno e a sua ausência, que é um signo zero, encontramos dois signos. E essa parte de dela beber e depois ver que não era veneno, não aconteceu nada, exemplifica bem a tríade da conexão tripla do signo, que é a coisa, significada, a cognição produzida na mente. Foi moderar Alice. Você quer prestar atenção à lição de história? Perdão? Mas como se pode prestar atenção a um livro que não tem gravura? Já na parte aí, sendo apresentado, o livro sem figuras, ele mostra que os ícones são importantes para a orientação de uma criança no mundo simbólico. Então, eles vão servir como apoio para a compreensão da criança. Vamos pintando assim as rosas cor de carmim. É triste ver que irão morrer as rosas do jardim. Terão um triste fim, todas assim. Vamos pintando, enfim, as rosas cor de carmim. Desculpe a vez, mas senhor três, por que cor de
de carmim. O fato é, moça, plantamos as rosas brancas por engano e a nossa... Rainha é assim, só quer cor de carmim. Se ela chegar, é nosso azar, será o nosso fim. Que horror! E como morrer é ruim, pintamos cor de carmim. Então, deixe-me ajudar. Essa cena agora, a gente tem uma exemplificação do qualisigno. Nele, a transformação não usual do qualisigno, que acontece depois que eles plantam as rosas brancas, eles tentam corrigir pintando as vermelhas, eles tentam mudar esse qualisigno, enganando a rainha, pintando as rosas de vermelho. Ou seja, a qualidade natural da brancura é um qualisigno, pelo qual a rainha pode detectar o erro que eles cometeram. Então eles tentam enganar a rainha pintando as rosas de vermelho. Já na última parte do livro, onde ele vai relacionar a cognição na semiose, eu peguei um trecho que exemplifica bem. As cognições são, consequentemente, nós na rede semiótica ilimitada, que tem suas fundações no princípio de que todo pensamento é um signo que deve se dirigir a um outro e deve determinar algum outro, visto que essa é a essência do signo. A semiótica e a cognição não devem ser encaradas como uma ameaçando a outra. Enquanto a ciência cognitiva representa um desafio para a semiótica, na medida em que semiotistas são requisitados para contribuir nas fundações dos estudos cognitivos, a semiótica é também um desafio para a ciência cognitiva, na medida em que o novo paradigma do estudo da mente não pode atingir o conhecimento satisfatório da cognição sem levar em consideração o conhecimento com que a semiótica tem contribuído para o estudo da cognição. Então é isso, obrigada.